Oi, gente. Na aula de hoje mesmo, que eu vou passar para vocês, agora eu vou falar sobre análise de estabilidade e ciclos limites. Eu dividi essa aula em 4 partes. A primeira parte, análise de estabilidade de sistemas dinâmicos, uma recordação. Estabilidade de ciclos limites. Estudo de casos baseado em não linearidades conhecidas e vou mostrar no final o exercício resolvido. Veja, gente, voltar para vocês. Eu primeiro falei com vocês sobre as funções descritivas, onde tudo vale a partir do momento que eu pego um sistema que é não linear, divido uma parte linear e uma parte não linear. A partir do momento que eu tenho essa função, tenho meus ganhos, minha fase, tudo isso aí, eu posso pensar em estudar estabilidade do sistema, tá certo? Veja só que agora são dois sistemas, uma parte linear e outra parte não linear. E depois estudar os ciclos limites, que é o comportamento do sistema. De novo, toda essa teoria que a gente está falando de ciclos limites, de estabilidade, a gente vai voltar depois de uma forma muito forte com o LEPO 9, tá certo? Que vai ser mais, vamos dizer, mais direto e mais implementação computacional. Mas eu acho que é interessante conhecer, tá? Então, na parte de análise de estabilidade de sistemas lineares, primeira definição que é importante: qualquer sistema dinâmico não linear que puder ser apresentado numa configuração através dos blocos mostrado aqui é o sistema descritivo. Então ele está bem claro que tem uma parte não linear e uma parte linear, tá certo? Se os harmônicos for de ordem elevada, y de t eu posso escrever desse jeito, lembrando que o n é o não linear e o g é linear. Vou ter essa equação característica, onde vou ter 1 sobre n, o meu ganho. Então, o que vai acontecer aqui? Se essa equação for satisfeita, então o sistema exibe um ciclo limite, certo? Sempre vai ter o ciclo limite. No sistema linear, essa situação corresponde à passagem do gráfico da resposta frequência pelo ponto crítico, que é 1 mais J0. Tá? E na análise da média da função descritiva, menos 1 sobre n passa a ser o lugar geométrico dos pontos críticos. O que quer dizer isso? Vamos lá. Estabilidade e ciclo limite. Então, aqui está mais claro agora para vocês. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a descrição do sistema não linear para você fazer para ter uma função descritiva. Então, eu falei para vocês que o sistema é estável quando o lugar geométrico menos 1 sobre n não intersecta o lugar geométrico G. Então, aqui acho que fica mais fácil olhar já a figura. Então, aqui está o efeito da não linearidade. E aqui está a função de resposta em frequência do sistema linear. Então, o que a gente vê aqui? Aqui, a gente tem para o sistema linear, que era normal, mesma consideração. Os polos estão no lado semiplano esquerdo, o sistema estável. Só que agora, o que vai acontecer? Você vai ter uma parte não estabilidade, não é de estabilidade, se menos 1 sobre n não intersecta o lugar geométrico g de ômega, então essa parte aqui é estável, e quando ele faz a intersecção, como é o caso aqui, vai dar uma zona instável, tá certo? Quando ele intersecta, é onde vai ocorrer o ciclo limite, que é justamente isso aqui que ele não sabe se vai ser estável ou instável. Então eu posso, por aqui, eu posso prever o que vai ser a oscilação do ciclo limite. Então, por exemplo, a oscilação é caracterizada pelo quê? Pelo valor de x, lembrar que o x é o teu sistema, menos o sub n, tá? Que sai aqui, e ômega, que é a frequência. Então, o x, lembra que a função descritiva tinha amplitude e fase, então pelo x e pelo valor de ômega, pela frequência. Então, aqui, para ficar mais claro, eu coloquei essa transparência aqui, que eu percebo o seguinte: eu tenho meu sistema genérico, que vai representar menos 1 sobre n
g de j ômega, que é a função descritiva. Isso aqui que eu mostrei para vocês. Aqui é a característica não linear e aqui é a característica linear. Tá? Então vamos lá. X é a amplitude da entrada senoidal do elemento não linear, certo? O A, se vocês olham aqui na figura aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. O A vai ser o quê? O lugar geométrico de menos 1 sobre n, correspondente ao valor reduzido de x. Tá? O x é reduzido. E o B vai ser para o valor maior de x, elevado de x. E o valor de x é o lugar geométrico, o valor x é o lugar geométrico que aumenta de A para B. Então isso aqui vai estar andando. Tá? Então a situação 1, eu vou ter duas situações. A operação do sistema é efetuada no ponto A, na minha análise. São os pontos de cruzamento, A e B. Pode não cruzar, tá? Eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Então o que vai acontecer? A oscilação do ciclo limite apresenta amplitude XA e frequência ômega-A. E a amplitude da frequência de oscilação do ciclo limite é determinada a partir dos lugares geométricos menos 1 sobre n e G j ômega. Então, aqui eu vou ter uma oscilação do ciclo limite. E se eu analisar a situação 2, que é em B, a mesma coisa. Eu tenho um ciclo limite que vai de xb e frequência ômega-b. E a operação do sistema é efetuada a partir do ponto B. Então, o que vai acontecer aqui? Nessa figurinha aqui, você vai ter dois ciclos limites, porque ele se cruza duas vezes, tá certo? Então, o que vai acontecer? Se eu analisar os ciclos limites, o que acontece? Eu tenho aquela figura que eu falei para vocês, eu tenho uma parte de estabilidade e uma parte de instabilidade aqui, com relação à parte não linear, tá? De novo, o que eu estou falando para vocês? A gente está analisando o G de J ômega, que é a parte linear, que tem os polos, normal, bonitinho, e o efeito da não linearidade do sistema. Então, aqui na figura, eu vou ter uma operação do sistema de A, que vai dar o XA ômega A, então esse A aqui. Então, o deslocamento do ponto A para o C pode ocorrer, ou do A para o D, ó. Ele pode ocorrer aqui. A amplitude da oscilação tenderá a diminuir ainda mais o ponto de operação do sistema quando deslocar para x tendendo a zero. Então ele diminui o ponto de operação. Se o ponto A no caso aqui, vai ter condições divergentes. Então o que vai acontecer? É um ciclo de limite que a gente vai falar que é instável, que ele vai divergir. Em compensação, se eu olhar o B aqui, a mesma análise para o ponto B, o que vai acontecer? Ele está de B para E. A amplitude da oscilação tenderá a diminuir, tá? E o ponto de operação do sistema irá deslocar novamente para a direção B. E quando é o deslocamento do B para o F, o que vai acontecer? A amplitude da oscilação tenderá a aumentar. E aqui é meio óbvio também que tende a diminuir, né? Porque vai ficando mais negativo. E aqui que vai para o B vai tender a aumentar. O ponto B de operação do sistema vai deslocar novamente para a direção B. O ponto B possui, no caso aqui, características convergentes e vai ser o quê? Aqui, olha, o A é divergente e o B é convergente. Então, vai ser estável. Então, não sei se vocês estão percebendo, gente, que isso é uma análise do sistema. É mais observando o comportamento do sistema. A gente vai fazer esses comportamentos para vocês terem uma previsão, tá? De novo, são conceitos, tá? A matemática é bem complicadinha você fazer tudo isso aqui. Se resumindo isso aqui, você vai ter o quê? O ponto A vai te dar o quê? Um ciclo limite instável, porque lembrar que eles divergem, e o ponto B, um ciclo limite estável, porque ele está convergindo para o ponto B. E aqui está divergindo para o ponto A.
Eu pus até aqui, somente o ponto B você pode observar experimentalmente, o ponto A é impossível você observar experimentalmente, então é analítico. Uma coisa que é importante que a gente pode analisar também é a pressão de análise da função descritiva. Então o que acontece? Se menos um, a gente pode ter duas situações. Uma, se eles se intersectam perpendicularmente, que é esse caso aqui. E outra que são tangentes. Quando eu falo perpendicular, é que passa por dois pontos, é aqui quase tangente. Então, no caso aqui, você tem, obviamente, você tem uma boa precisão para analisar, que a análise é exatamente essa figurinha aqui. E no caso aqui, a pressão é baixa, porque vai depender dos harmônicos de ordem elevada. Então, é uma pressão duvidosa, porque está muito próximo, tá? Aqui eu volto de novo para o nosso estudo de caso, que você pode fazer o mesmo tipo de análise. Para saturação, então, você pode ter um ganho elevado, um ganho reduzido do sistema. Para a zona morta, que vai dar um ciclo limite instável, porque ele vai só divergir a parte negativa, ele não tem uns pontos de intersecção. E o relé com estereses, que você poderia analisar todo o comportamento a partir dos lugares geométricos do sistema. Um exercício resolvido, só para vocês terem uma ideia. Então, o que pode acontecer, né? Eu tenho um relé com uma histeresis, então eu tenho uma função dinâmica aqui bonitinho, linear, e uma função não linear. A solução, de novo, eu vou achar o meu ganho, minha amplitude e meu ganho. E com isso eu posso saber se o ciclo limite é estável ou instável. Bom, eu estou finalizando essa parte aqui e esperando que vocês. Eu não sei nem se eu vou passar o exercício, porque os exercícios que eu passei na última aula são suficientes para isso. Mas é uma parte pesada que vocês têm que fazer, entendeu? Pelo menos tentar fazer para depois eu passar a resposta, tá?